Aqui na Rádio Diário FM, durante todo o dia, você ouve boletins informativos sobre prevenção, tratamento e outras informações relacionadas ao câncer de mama. E toda sexta-feira, entrevistas especiais sobre o tema. E fechando hoje a nossa série de entrevistas, recebemos o médico Henrique Campos Galvão, que é geneticista do Hospital de Câncer de Barretos. Olá, doutor Henrique, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui. Doutor Henrique, para começar, queria que o senhor explicasse para a gente o que é a oncogenética. Bom, a oncogenética ela é uma subespecialidade da genética médica em que a gente presta atenção, presta cuidado a pacientes e familiares que estão em um alto risco de desenvolver câncer ou uma suspeita de alto risco de desenvolver algum tipo de câncer. E há quanto tempo o Hospital de Câncer de Barretos tem esse departamento de oncogenética? O departamento ele foi criado no ano de 2009. De lá para cá ele está tendo um crescimento contínuo e exponencial, eu diria. E, doutor Henrique, vocês trabalham em parceria com outros profissionais? Como que funciona essa dinâmica da oncogenética? Bom, o departamento de oncogenética ele é bastante dependente, ele é essencialmente dependente de outras especialidades médicas do hospital. Não trabalha sozinho. Uma vez que os pacientes são encaminhados de outras clínicas para o nosso departamento, a gente não atende pacientes que não é porta aberta, Seriam pacientes que são encaminhados, por exemplo, dos oncologistas, dos mastologistas ou dos coloproctologistas. A partir daí eles são então atendidos pela oncogenética. E dentro do departamento também a gente tem uma equipe multidisciplinar de atendimento a esses pacientes. Então é sempre uma interação entre vários profissionais. Então não é qualquer paciente que faz esse tratamento, que é feito um mapeamento oncogenético, não é com qualquer um, precisa ter um encaminhamento. Como que funciona isso? Bom, essa pergunta é bem importante e a questão é a seguinte. São poucos, na verdade, assim, a maioria dos casos de câncer são associados a um que a gente chama de tipo esporádico, Não teria esse perfil genético, hereditário, bem caracterizado. Só cerca de 5 a 10% dos casos teriam então esse padrão que a gente chama de hereditário. É minoria? É uma minoria. E a partir desse momento então, a partir desses casos, faz uma análise que a gente faria como se fosse assim, uma certa triagem desses pacientes, Se a gente fosse investigar toda a população, até pela própria prevalência que é pequena dos casos hereditários, a gente não teria uma capacidade de cobertura tão grande e teria uma certa dificuldade de acompanhar os pacientes, uma dificuldade inclusive em termos dos exames, os resultados do exame não serem representativos do que significa realmente esse perfil hereditário. E dá pra gente traçar um perfil mais prático ainda desses pacientes que precisam de um mapeamento genético? Casos de câncer com parentes de primeiro grau, de segundo, como é? Se foi a tia-avó, não precisa? Bom, isso basicamente é estudado pelo médico assistente do paciente, Como eu falei, um oncologista ou um mastologista. Quais características ele considera, então, para saber se seria importante encaminhar para o médico geneticista? São aqueles vários casos de câncer na família, Casos em que o tipo de câncer que a pessoa foi diagnosticada é um tipo raro, um tipo histológico raro, ou então quando acontece numa idade bem inferior àquela que é considerada a média para determinado tipo de câncer. Isso tudo é levado em conta para a pessoa poder ser encaminhada para o serviço de oncogenética. Doutor Henrique, qual a importância da oncogenética para o diagnóstico precoce? É fundamental? Sim. Como a gente está acompanhando um grupo que a gente considera alto risco para desenvolver câncer de mama, e esse alto risco por causa do padrão hereditário, a detecção é fundamental. Uma vez que a gente consegue detectar essas pessoas na população geral, a gente seleciona essas pessoas, então tem uma atenção individualizada e a partir daí a gente define um protocolo de segmento desses pacientes que é muito mais rigoroso. No fim das contas, por que a gente está procurando esse tipo de paciente e a gente está dando atenção a esse tipo de paciente e a família dele? É para fazer exames, por exemplo, de ressonância magnética ou exame de colonoscopia, que não é o exame que está disponível, tem uma abrangência de disponibilidade tão grande, mas para eles vale a pena solicitar esses exames que são caros, são dispendiosos, mas que para a atenção desse tipo de paciente justifica.
por causa desse risco. Então, seria a detecção precoce e a redução do risco de aparecer câncer nesses pacientes que têm um alto risco, que se justifica então todos esses tipos de exame. E no tratamento em si, a oncogenética ela também pode ser aplicada? Sim, né? É uma situação menos frequente, é uma situação que está começando a ser aplicada agora, mas a interação da oncogenética, que faz parte da prevenção, com a oncologia clínica, que seria o tratamento, né, para o paciente que já teria o diagnóstico de câncer, essa interação vai no sentido de que cada vez mais medicamentos individualizados, né, que eles chamam da medicina personalizada, estão entrando no mercado. E, por exemplo, tem alguns tipos de medicamento que estão sendo desenvolvidos que seriam específicos para as pessoas que teriam determinada alteração genética, né, essa alteração genética determinando certa manifestação clínica, e o medicamento que a gente chama de medicamento-alvo atuando em cima dessa alteração, desse defeito que teria numa via genética. E a oncogenética, ela é aplicada no tratamento do câncer, dá pra gente dizer há quanto tempo? E eu também queria saber quais os benefícios, quais os avanços que ela já proporcionou. Bom, a gente separa essa questão de, né, predisposição do câncer esporádico e predisposição hereditária, mas para fins... Não existe uma delimitação rígida para isso aí, né? Mas para fins de estudo e para fins de atendimento mesmo, para facilitar o atendimento. Agora, a partir do momento, né, que você considera um tratamento personalizado, individualizado, dosagens diferentes de medicamentos para cada tipo de paciente, se o paciente responde melhor a um ou outro tipo de medicamento, você está considerando sim as características genéticas, fisiológicas desse paciente. Então, não dá para você definir uma data assim, mas cada vez mais ao longo do tempo, à medida que a tecnologia da biologia molecular foi desenvolvendo, a oncogenética propriamente dita foi ficando cada vez mais presente, mais atuante no tratamento da oncologia. Então não é recente? Por volta da década de 70, por aí, já começou, por causa do desenvolvimento da biologia molecular, isso foi ficando mais recente, ativo. A gente pode considerar. Relativamente recente, né? Relativamente recente. E doutor Henrique, a oncogenética também realiza trabalho de pesquisa no Hospital de Câncer de Barretos? Como é? Sim, é essa interação muito forte, né? O CEPOM seria o Centro de Pesquisa de Oncologia Molecular do Hospital de Câncer de Barretos. Ele é bastante ativo em várias frentes de pesquisa. Uma dessas frentes de pesquisa é para o câncer hereditário. E uma vez que determinado tipo de pesquisa ele começa a ser ativo para a atenção do paciente, ou seja, passa para assistência, aí sim o exame ele é absorvido para a clínica e a gente oferece para os pacientes do hospital. E existe especialização no Hospital de Câncer para novos profissionais? Existe mestrado também? Bom, o programa de pós-graduação do Hospital de Barretos, ele, né, oferece tanto a residência multiprofissional como programas de pós-graduação estrito sensu, né, seria o mestrado e doutorado, e a gente está buscando expandir isso aí também, né, para a formação também de médicos para atenção à oncogenética. Doutor Henrique, como nós estamos em outubro rosa, a oncogenética, ela vem sendo bastante aplicada, especificamente no caso do câncer de mama? Sim. Mais que os outros, como é? A oncogenética, na verdade, assim, essas síndromes de predisposição hereditária, os tipos de câncer, né, câncer de mama e câncer de intestino, de ovário, são os que estariam mais frequentemente associados a essa questão hereditária. Ou seja, câncer de mama, como a frequência dele já é alta e cerca de 5 a 10% estão associados à hereditariedade. Além disso, né, tem a questão da divulgação toda no ano de 2013 da atriz Angelina Jolie, chamando a atenção, né, para a necessidade de divulgação desses exames que seriam preventivos, que chamariam a atenção às mulheres com câncer de mama hereditário. Sim, né, acho que cerca de 60% das pacientes que passam pela oncogenética têm alguma queixa relacionada ao câncer de mama. O senhor falou da Angelina Jolie, a retirada total das mamas, quando existe essa predisposição muito grande, é indicada? Bom, a gente faz uma análise, né, são várias as síndromes de predisposição. Uma delas é o que a gente chama de síndrome de predisposição ao câncer de mama e ovário hereditário, que é a mutação nos genes BRCA1 ou BRCA2. Foi esse o caso que a atriz divulgou, né? E uma vez que a gente detecta uma mutação desse tipo,
a pessoa teria como opção seguir com mamografia intercalada com ressonância magnética o acompanhamento das mamas. Isso aí já é mais do que a população geral que só faz a mamografia a partir dos 40 anos. E uma outra opção seria a retirada do tecido mamário com colocação de prótese. Então, na verdade, não é que é uma indicação absoluta, né? Cada caso individualizado, a gente vai tentar estabelecer o melhor protocolo. Mas a partir daí, uma das possibilidades é essa sim, de retirada do tecido mamário. Prevenção, mamografia continua sendo fundamental. Com certeza, né? Todas as mulheres, e aí é importante colocar isso. A gente está fazendo aqui uma prevenção, determinando um protocolo de prevenção para um grupo característico bem delimitado de pacientes de alto risco. Agora, risco moderado, risco populacional, a partir dos 40 anos, de ano em ano, mamografia, com certeza recomendado. Essa foi a entrevista com o médico Henrique Campos Galvão, geneticista do Hospital de Câncer de Barretos. Doutor Henrique, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, obrigado pelas informações, pela sua participação. Eu que queria agradecer, né, pela oportunidade de divulgar também uma especialidade que é rara, mas que é também tão importante quanto as outras na atenção ao câncer. E tão necessária, né?